Boa noite a todos. Então, nessa aula nós vamos falar de direitos reais, parte 4. Nós estamos falando na aquisição da propriedade e... Era parte 11, né? Pode falar, não tem problema. Parte 11. Na aula passada nós falamos da aquisição da propriedade móvel. Então, na aula de hoje, nós vamos falar da aquisição da propriedade móvel, começando com o uso capião. Agora sim, agora eu estou vendo que está saindo o som lá. Então, aqui nos meus contatos no Face, aqui estão sendo colocados, para quem já se cadastrou lá, pediu amizade, já estão todas as propagandas das aulas que estão sendo colocadas. E aqui você pode fazer o comentário do Twitter. E no YouTube estão mais de 200 videoaulas lá de penal, processo civil, ECA e outras. Então vamos começar com o uso capião. Vamos falar do uso capião ordinário e do uso capião extraordinário para aquisição de coisa móvel. Porque essa aula nós falamos aqui em direito civil da aquisição da propriedade imóvel através do uso capião. Falamos na aula de processo civil, na aula de procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, ela está fresquinha, foi colocada mais recentemente no YouTube. E hoje nós vamos falar do uso capião ordinário e extraordinário para aquisição da propriedade móvel. Então a diferença básica é que para que você adquira uma propriedade móvel através de uso capião, você precisa de 3 anos, sem interrupção e com justo título e boa-fé. Então, quando nós estamos falando de propriedade móvel, nós temos que falar aqui de coisas móveis, como uma joia, como um carro, como uma mobília. Você adquire através de uso capião ordinário se você, durante 3 anos sem interrupção e com justo título e boa-fé, tiver aquela coisa. Então você comprou aquela joia, você tem um recibo daquela joia, nunca se preocupou num documento melhor para comprovar aquela tua posse daquele bem, e você tem aquele bem durante 3 anos, sem interrupção, porque o dono anterior que tinha a propriedade não requisitou, não pediu essa coisa através de uma ação reivindicatória, através de uma ação de busca e apreensão. E você tem um justo título, porque você adquiriu, você tem um contrato particular que te prova que você adquiriu aquela joia. E você tem a boa-fé, ou seja, você não está com aquela posse clandestina daquela coisa. Não, aquela coisa foi adquirida verdadeiramente por você. Bom, agora, no uso capião extraordinário, como é que você adquire a coisa móvel no uso capião extraordinário, tá? Nós temos, eu queria só esclarecer a vocês que a aula é ao vivo, não tem corte, o pessoal já sabe, então qualquer celular, qualquer barulho ele capta mesmo, tá? Então, como eu dizia, a extraordinária, ela é adquirida em 5 anos, independentemente de justo título e boa-fé. Significa dizer que aquele livro que você pegou do teu colega, livro de civil, emprestou e não devolveu, você pode até estar de má fé. Você até não tem justo título, porque você não adquiriu aquele livro do teu colega, você pediu emprestado. Ah, professor, então quer dizer que eu posso adquirir o livro do meu colega se eu ficar com ele 5 anos? Pode. Pode mesmo? Pode. Porque eu posso pedir um uso capião extraordinário ou uma uso capião extraordinária, porque nós já vimos que ela é uma palavra que consideram feminina, se eu em 5 anos, independentemente de justo título e boa-fé, possuir aquela coisa, tiver a posse daquela coisa. Nós estamos falando, não se percam, de uso capião para aquisição de coisas móveis. Nós já falamos em aulas anteriores da aquisição de coisas imóveis. Bom,
outra forma de você adquirir a coisa móvel é a tradição. Eu venho aqui no cantinho para beber a água, né? Tradição é modo derivado de aquisição do domínio da coisa pela entrega efetiva. Então, na hora que você vai numa feira, você vê aquela melancia suculenta, apetitosa, cheia de líquidos. Dizem que aquela parte verde da melancia, ela tem as propriedades do Viagra. Os caras que comem aquela parte verde é a mesma coisa que está comendo. Dizem, eu não sei. Mas o fato é que na hora em que o cara faz a entrega efetiva da melancia, você pagou e ele fez aquela entrega, houve uma tradição da coisa, não é verdade? Você compra um carro, você paga o carro, o cara faz a entrega das chaves do carro. É uma tradição. E a tradição é uma das formas de aquisição da propriedade móvel. A perda da propriedade móvel é consequência da aquisição de outrem. Lógico que se aquela fruta estava na mão do feirante e o feirante vendeu para o consumidor, o feirante perde pela tradição a propriedade e o consumidor adquire a propriedade da coisa móvel. Muito bem, meios de tutela da propriedade. Atenção! Nós vimos exaustivamente os meios de tutela da posse. Falamos da ação de uso capião, da ação de interdição, de interdito proibitório, da reintegração de posse, da manutenção de posse. Então vocês hoje estão doutores nessas ações. Agora, nós vamos falar dos meios de proteção da propriedade, que são diferentes, né? Então, são quais então, professor? Vamos lá, quais são os meios de proteção da propriedade? Nós vamos primeiro começar com uma ação reivindicatória. Então, professor, quer dizer que eu tenho meios de proteção da posse e tenho meios de proteção da propriedade? Sim. Quais são os meios de proteção da posse, hein? O interdito proibitório, em caso de turbação, né? Da ameaça de turbação. A manutenção de posse no caso de turbação e a reintegração de posse no caso de esbulho. E aqui eu tenho como proteção da propriedade, a ação reivindicatória, que é uma ação petitória, né? Que ela protege o direito real, ela está embasada no fato de que tu tens a propriedade daquele imóvel, ou seja, tu tens a escritura pública, tu és o proprietário daquele imóvel. E aí nós também já falamos numa aula aí da diferença entre registro, né, da transcrição, de todos esses detalhes relacionados às escrituras públicas, né, a averbação, todos nós falamos numa aula anterior. E essa ação autoriza o direito de retenção em relação às benfeitorias. Então preste atenção, se você é proprietário, você tem um direito de entrar com uma ação reivindicatória para fazer a retenção das benfeitorias. Mas, professor Franklin, me dê um exemplo do que seria isso. Lembram daquilo que eu falei, não façam filho na propriedade dos outros, senão você vai ter problema, mas ainda se for na propriedade da sogra. Mas imaginemos que nós tivéssemos irmãos. São vários irmãos, moram no imóvel e um dos filhos resolve pegar uma parte do terreno e vai fazer uns kitnets com autorização do pai para alugar esse kitnet. E evidentemente, um dia aquele pai e aquela mãe vão morrer. Na hora que eles morrem, suponhamos que sejam 6 filhos.
todos têm direitos iguais na herança, inclusive os filhos ilegítimos, os filhos adotivos, os filhos incestuosos e os filhos espúrios. Nós aprendemos isso em direito civil e direito de família. Logo, se nós tivéssemos uma situação em que um dos filhos ou alguns desses filhos tivessem feito benfeitoria no imóvel, eu poderia fazer uma ação reivindicatória para a retenção dessas benfeitorias. Porque aquele herdeiro que fez aquela benfeitoria, não é justo que o imóvel seja vendido, seja repartido em partes iguais entre os filhos, e ele que fez uma benfeitoria, que é um plus naquele imóvel, não receba a indenização por aquela benfeitoria. Tu entendes? Tu entendes? Ora, tu és filha, tu tens direito junto com teus irmãos. Mas se tu ajudaste a fazer o reboco da casa, se tu colocaste o forro, se tu mandaste fazer o banheiro, lajotastes a área de serviço, essa benfeitoria, o imóvel é dividido entre os filhos de modo igual. Mas essas benfeitorias que tu fizestes, tu tens o direito a pedir a retenção. Deu para entender? Então, normalmente, ela é uma ação utilizada para fazer a retenção em relação às benfeitorias. Você pode até dizer, olha, meu irmão, eu concordo que tu tenhas o direito de reivindicar esse imóvel para ti. Beleza pura, tranquilo. Mas dividimos em partes iguais os imóveis, só que as benfeitorias eu fiz e eu tenho o direito a ser indenizado pelos demais, já que o imóvel vai ser vendido, né? Imaginemos que um shopping quisesse comprar o imóvel, que é herança daquele pai e daquela mãe que faleceram. Eu tenho 6 filhos. O filho que fez a benfeitoria, lógico, ele vai receber um valor a mais do que os outros que não fizeram, porque ele investiu. Professor, são indenizáveis as benfeitorias úteis e necessárias. Se houve autorização dos demais, as voluptuárias também. Ação declaratória. Outra maneira de nós protegermos a propriedade. Não se percam, nós estamos falando de ação, meios de proteção da propriedade. Então, é a declaração do título e é a ação imprescritível, é direito potestativo do titular. Você tem a seguinte situação: você adquiriu aquele imóvel e por algum motivo não houve condições de você fazer a escritura pública. Você tem o direito ao título. Quer porque houve uma briga entre município e estado, foi um desmembramento de um município, e aí nós temos aqui o exemplo do que aconteceu entre Ananindeua e Belém. Eu não sei se vocês sabem, mas existem determinados pontos em que não se sabe onde é Ananindeua e onde é Belém. Então, aqueles imóveis que ficaram justamente na fronteira entre os dois municípios tiveram um problema com a regulamentação desse título. Eu vou tirar, vou fazer no cartório de Ananindeua ou vou fazer no cartório de Belém? E aí você não faz. Mas você não pode ser prejudicada. Você tem direito a ter um título, aquele imóvel é teu, você quer ser o proprietário. E no nosso direito civil, nós só somos proprietários legalmente se nós tivermos um título. E ele vai então, entra com uma ação declaratória e prova que ele não regularizou por esse problema entre as duas municipalidades, mas ele quer uma declaração. Então, professor, por que é imprescritível aqui? Porque se eu morrer e fui eu que adquiri aquele imóvel, esse direito pode ser reivindicado pelo meu filho. Ele vai pedir que seja declarado a propriedade que eu adquiri, mas que é em favor dos meus filhos, e assim sucessivamente. Tem um direito potestativo do titular, tá? Outra ação é a ação negativa. Mas por que o nome negativa? Evidentemente que o nome já diz tudo, ela quer negar alguma coisa. E negar o quê? Ela tem por objetivo, corrijam lá, negar a existência de restrição com uma servidão. Então, por exemplo,
Vocês já viram em outra aula situações em que o imóvel tem uma servidão, quer porque passe ali uma tubulação de gás subterrâneo, quer porque passe uma tubulação de internet, telefone, quer porque passe um linhão da Eletronorte, quer porque passe uma estrada de ferro. Qual é o mecanismo utilizado para a gente negar a existência de restrição com relação à servidão? É a ação negativa. Eu vou usar aquela ação negativa para dizer que o Estado não tem direito de negar o acesso da minha propriedade por conta daquela servidão. Às vezes acontece de não se saber exatamente qual o limite da servidão. Imaginemos, por exemplo, numa empresa concessionária, por exemplo, imaginemos que a Vale tenha, através de pagamento, de indenização, conseguido uma servidão de passagem para a estrada de ferro dela, numa terra indígena. Os índios são os proprietários, têm regularizado aquela propriedade através da FUNAI e, evidentemente, eles têm o direito àquela propriedade, só que naquele trecho da estrada existe uma servidão para a passagem do trem. Durante um determinado período, houve um aumento da demanda e a Vale, então, Vale do Rio Doce, resolve fazer uma ampliação daquela ferrovia, ou seja, ampliar. Imaginemos que eram um trilho, né, para ir, outro para voltar, ela quer fazer 2 para ir, 2 para voltar, em vez de 2 trens, e de volta ela vai colocar 4 trens. Ora, qual a ação que a tribo pode utilizar para impedir que a Vale amplie a servidão? É a restritiva, através de uma ação negativa. Uma coisa é a servidão que foi concedida pelos índios através de indenização à Vale, para que a Vale passe um trem para ir, para levar o minério, e outro trem para voltar. E outra coisa é uma servidão que amplia aquela faixa de servidão da propriedade do indígena para 4 linhas, 2 para ir, 2 para voltar. A partir desse momento, eu entro com ação negativa para restringir aquela servidão. E aí, mesma situação da tubulação de gás. Mesma situação da tubulação de internet, a cabo. Mesma situação do poste onde passa energia elétrica. Tu está na tua casa, imaginemos que a municipalidade tenha dado um determinado espaço para que a concessionária faça o poste e ela começa então a colocar indiscriminadamente postes de energia onde ela não poderia colocar. E eu vou usar então de uma ação negativa, é o que está acontecendo inclusive em Ananindeu, não sei se vocês ficaram sabendo, que por conta da implementação de uma política para não roubarem o gato, não roubarem o gato não, né? Para que as pessoas não roubassem energia elétrica através do gato, né? Fizesse como é o nome? Chama... Não, ligação clandestina, ela quer falar aqui o nome técnico. Ligação clandestina, não é o gato. E aí a CELPA começou a colocar vários postes, ampliou essa servidão dela, que ela tinha, e hoje o olhômetro fica na frente do imóvel, né? Não fica mais no poste. E algumas pessoas reclamaram porque não só houve uma ampliação dessa servidão, como também houve uma, entre aspas, invasão do direito de propriedade daquela pessoa, porque o cara da CELPA ia lá dentro colocar o olhômetro, o olhão, como é que chama aquele negócio? Hein? Medidor. Pô, bem. Então, já sabemos que eu vou me utilizar da ação negativa. E eu tenho a ação confessória. Professor, essa é aquela que a gente vai lá com o padre na igreja confessar? Não. Também, né? Uma ação confessória. Você vai na igreja confessar, mas isso não tem nada a ver. É através dela que o requerente obtém o restabelecimento da servidão. Então,
O caso da Vale. A Vale tem o direito, que foi pago através de indenização, a passar a estrada de ferro dela lá, na terra indígena. Se os indígenas forem lá e impedirem a passagem, eu vou me utilizar da ação confessória. Epa, peraí, seus índios, peraí. Vocês não têm esse direito, eu paguei por essa servidão, eu estou usando essa ação confessória para poder restabelecer o meu direito à servidão. Mesma coisa a questão dos linhões da Eletronorte. Imagina, por exemplo, que um fazendeiro maluco, onde foi pago para que passasse o linhão da Eletronorte na sua propriedade, resolve de repente derrubar o linhão, prejudicando milhões de pessoas que vão ficar sem energia elétrica. A Eletronorte vai entrar com uma ação confessória para provar e tentar restabelecer a servidão que ela tem direito. E aí nós temos outros exemplos, que as concessionárias podem restabelecer a servidão para passar a tubulação de TV a cabo e internet banda larga, etc. Tá? Então, recapitulando, nós temos negativa, declaratória, reivindicatória, né? Meios de tutela da propriedade: reivindicatória, declaratória, negativa e confessória. Beleza, né? Tranquilo? Bom, mandado de segurança. Professor Franklin, o mandado de segurança também é um meio de defesa da propriedade? Sim. Toda vez que houver ofensa ao direito líquido e certo da propriedade, eu posso usar o mandado de segurança. O mandado de segurança é utilizado para defender a ofensa concreta do proprietário praticada pela autoridade pública, né? Então, vamos dar alguns exemplos. Imaginemos que tu resolvas fazer um negócio no teu imóvel. Tu moras lá no Bengola. Tu vais abrir uma padaria. Tu moras em cima e, para dar um upgrade, né? A propaganda é a alma do negócio. Você faz um toldo na frente da padaria para divulgar a tua padaria. E também na hora da chuva, os transeuntes passam ali e eles ficam embaixo. Vai alguém lá, fiscal da prefeitura, e por que algum motivo acha que tu estás violando o plano diretor e construindo aquele toldo num lugar que corresponderia ao passeio público, onde é a calçada, que tu não pode construir. Bom, duas situações. Se realmente ele estiver construindo o imóvel, aquela ampliação do toldo do imóvel no passeio público, eu quero te dizer que a prefeitura, qualquer que seja ela, tem o poder de polícia de ir lá, sem precisar entrar com nenhuma medida perante o judiciário para retirar aquilo, porque você está construindo fora do plano diretor do município. Todavia, se tu construístes aquele toldo dentro do teu direito de propriedade, sem violar o passeio público, tu pode se utilizar do mandado de segurança para defender a ofensa concreta do proprietário praticada pela autoridade pública. Tu és o proprietário, tu tens a escritura pública daquele imóvel. A autoridade pública está querendo ir lá e retirar o toldo. E tem situações que a prefeitura vai lá e manda quebrar a construção, não é isso? Mas se a construção estiver dentro do plano diretor, e aí vamos deixar bem claro, porque também eu não estou aqui falando que tu vais construir, como a gente vê infelizmente, em vários municípios brasileiros, a pessoa constrói em cima da calçada. Não pode. Não pode. Agora, lógico que se você está dentro do teu direito de construir, não vamos falar em direito da prefeitura de derrubar. Se por acaso ela ameaçar, tu entras com mandado de segurança, pede uma liminar do juiz para impedir que a prefeitura faça a demolição
daquela parte que é uma extensão do teu direito de propriedade. Deu para entender? Tranquilo? Bom, vamos falar um pouco de condomínio, né? Condomínio em geral. Então, eu acho importante essa matéria, porque hoje em dia nós somos uma sociedade que a maioria das pessoas vivem na cidade e grande parte de nós aqui vive em condomínio. Quem vive em condomínio aí? Vamos lá, levanta a mão. A senhora vive em casa mesmo? Casa, chora em condomínio. O senhor vive num barraco. O senhor embaixo da vala. O senhor embaixo do viaduto. Não, condomínio. Muito bem. Então, lógico que se a maioria das pessoas vive em condomínio, professor Franklin, então essa aula é interessante, porque a gente vai agora aprender os direitos e deveres, entre outras coisas mais, tudo que você queria saber sobre condomínio e nunca teve coragem de perguntar. Vamos lá. Primeiro conceito, né? Vamos começar devagar. Considera-se condomínio quando houver uma relação de direito de propriedade onde diversos são os sujeitos ativos. Então, tu tens um imóvel onde tu divides o teu direito de propriedade entre aquelas pessoas que moram lá. Lógico, tu vai dizer assim, bom, professor, mas tem aquela área comum, que é de todos, é a piscina, a churrasqueira, né? É a quadra, né? Mas tem aquela parte que é tua, que é o teu apartamento, onde a partir da porta para dentro só você é que manda, né? É my home, my kingdom, né? Meu lar, meu reino. Então você divide entre outros sujeitos ativos, o que contrasta de certo modo com a exclusividade do direito de propriedade. Então nós saímos daquele conceito absolutista do direito de propriedade, nós já falamos outrora, e entramos agora num conceito mais, vamos dizer assim, solidário, mais partidário, mais divisório desse direito de propriedade. Bom, então, cada proprietário, condômino, atua como proprietário exclusivo em face de seus consortes. Professor, quer dizer que num condomínio, se a prefeitura resolver derrubar o muro do condomínio, né? Eu posso entrar com mandado de segurança contra a prefeitura se o muro estiver dentro do limite do plano diretor, não estiver invadida a calçada, em favor do condomínio? Posso, porque cada proprietário atua como proprietário exclusivo. O ideal seria que todos entrassem em litisconsórcio em favor do condomínio, mas você individualmente pode entrar em favor do condomínio e isso não poderá ser considerado ilegitimidade de parte numa ação? Não, tá? Em face de seus consortes. Isto porque a comunhão de interesses, e aí olha a palavra comunhão, solidariedade, divisão da propriedade, pressupõe a existência de direito de igual grau e harmonia. Então todos têm o direito em igual grau e harmonia de serem proprietários daquele imóvel, né? O condômino possui direito de propriedade pleno, mas compartilhado. Pleno, dentro do teu imóvel, o teu direito é pleno. Dentro do teu espaço, tu mandas, né? Ninguém pode entrar sem a tua autorização. E na parte que a gente chama de área comum, você compartilha aquela propriedade, né? Muito bem. Então é visto até hoje na doutrina como um ninho de brigas. Quem nunca participou de uma reunião de condomínio? Meu amigo, eu quero saber o seguinte, vamos fazer uma votação. Alguém aqui já participou de uma reunião de um condomínio que não teve briga? O senhor participou? Não, não houve briga. Com ele lá? Você vê que é um rapaz, ele veio bonito, eu olhei de longe e pensei que fosse aquele Will Smith. Ele veio...
Ele é o síndico? Não, mas lógico, evidentemente que não, a gente também tem as exceções. Eu posso ter uma situação de que não haja briga no condomínio, mas normalmente há muita briga porque é difícil conciliar os interesses. É forma anormal de propriedade. A forma normal de propriedade é que a propriedade seja exercida só para uma pessoa. Quando você divide essa propriedade, eu tenho uma forma anormal, fruto da repugnância individualista para a admissão de um sistema pluralista de propriedade. Olha, eu achei pesado esses termos, né?